E aí, pessoal, tudo bem? Bom, alguns alunos vieram me pedir para que eu pudesse falar sobre os livros que vão cair na PUC do Paraná. Então eu resolvi gravar alguns vídeos falando sobre esses livros, sobre as obras, né? Dessa forma tentar ajudar vocês aí a estudarem um pouco mais para o vestibular que vai acontecer logo mais. Então vou começar a fazer alguns vídeos. O primeiro vídeo é sobre o livro da Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro, que a PUC Paraná vai cobrar o capítulo de número 5, que trata sobre a crise na educação. A autora vai trabalhar essa relação com o processo da educação na América e ela vai dividir em 4 partes, né, esse capítulo. E a primeira parte ela vai trabalhar que a crise da educação é um processo e um fenômeno local que está ligado à política. Então, para ela, o conceito de política vai destravar então uma realidade e dessa forma vai desenvolver uma sociedade que coloca a sua educação como um parâmetro político e a política se envolve com este processo, acabando então mecanizando essa educação e desta forma não levando o indivíduo aonde ele deveria ir e não levando o indivíduo ao questionamento e principalmente ao seu desenvolvimento, à totalidade do desenvolvimento deste indivíduo. No segundo momento, ela vai falar sobre que a educação acontece de uma maneira através de uma força coercitiva. Para ela, por algum momento na história da sociedade, a sociedade transformou a educação em um processo de coação e de força, e ela vai destacar que dentro deste processo, o indivíduo, por algum motivo, a criança, ela foi retirada do campo do adulto, e desta forma ela foi isolada no campo de criança, e desta forma a educação ela tornou-se uma técnica, uma mecânica para que a criança possa ser utilizada em momentos em que ela sim for exigida. E terceiro ponto que ela vai trabalhar é a crise que acontece numa sociedade em massa, que nada mais, nada menos tem a ver com a resposta à exigência dessa sociedade. Então, eu tenho uma criança, eu coloco essa criança na escola, essa criança vai se desenvolver mediante aquilo que a sociedade determina que ela faça, e desta forma essa criança ela vai tentar atingir na sua vida adulta algo que a sociedade já pré-estabeleceu, pré-determinou. A autora ela vai trabalhar por várias vezes e vai dizer que nós preparamos a criança para viver o mundo de criança e separamos do mundo de adulto, quando na realidade deveríamos preparar a criança para viver o mundo do adulto e deixamos a criança cada vez mais isolada deste mundo. Então o pai, por sua vez, ele separa a criança do seu mundo, ele deixa a criança de lado, nós a colocamos no mundo de criança com outras crianças e dessa forma ela acaba vivendo um processo meio que de violência, de autoritarismo das outras crianças que vivem neste mundo dela. E nós não ensinamos como se desenvolver dentro dessa sociedade, nós não ensinamos como ela deve ser uma boa pessoa no meio de tudo isso, e possivelmente quando ela chegar no mundo adulto ela vai acabar sofrendo as consequências pelo simples fato que a nossa educação foi falha e que nós não conseguimos estimular a criança ao pensar e a criatividade, muito menos estimulamos a criança a ser autônoma com relação ao seu desenvolvimento. Ela vai falar que a política ela faz parte dessa crise. Essa crise na educação acontece na tentativa de igualar o jovem com o velho, o termo que ela utiliza no seu livro. Ela vai dizer que a tentativa de apagar as diferenças entre o jovem e o velho faz com que nós possamos ter uma crise na nossa sociedade, na nossa educação, de uma maneira inigualável. E se nós continuarmos a pensar e refletir da maneira como nós estamos refletindo e fazendo a vida ser algo que nós estamos desenvolvendo no meio dessa criança, ela não vai conseguir desenvolver a sua vida adulta e ela possivelmente vai se frustrar, ela vai ter dificuldades, ou talvez nós vamos desenvolver uma criança no simples fato de um modelo tecnicista, né? Uma criança que vai fazer aquilo que nós já pré-determinamos, pré-estabelecemos para que ela faça, e ninguém vai ter como repensar essa criança pelo simples fato que nós não conseguimos desenvolver essa criança quando necessário. Então, a escola está falha, ela é falha na visão de Hannah Arendt, quando ela não se desenvolve, quando ela não faz com que a criança se torne autônoma e consiga olhar para o mundo e, ao mesmo tempo que vive neste mundo de criança, ela vislumbrar o mundo de adulto, e este mundo do adulto
por sua vez, que é o meu papel, o seu papel como pai, o papel do educador, o papel da escola, é fazer que essa criança ela possa então interagir com este mundo do seu jeito de criança, mas compreender essa realidade. Ela, no segundo ponto, ela vai trabalhar os pressupostos que ela acredita que leva a essa crise. Então ela vai dizer que a autonomia da criança é um dos pressupostos, nós isolamos a criança no seu mundo e entregamos a criança na tirania coletiva, a tirania das próprias crianças. Então, você tira a criança, nós não ensinamos a criança a se defender, nós não ensinamos a criança a conversar, nós não ensinamos a criança a ser crítica, a aceitar sim porque sim, não porque não. Então, essa criança, por sua vez, ela não consegue pensar por si só, e não pensando por si só, ela vai sofrer no mundo da tirania que existe no próprio mundo das crianças, que ela assim descreve. Então, ela vai falar que nós precisamos ensinar essa criança a desenvolver o seu afeto no meio da sociedade, e desta forma que ela se desenvolva posteriormente como um ser adulto, e este adulto consiga atingir, né, o ápice daquilo que ele possivelmente tem como modelo e potencialidade do ser que ele irá se tornar. Ela vai falar que um outro pressuposto possivelmente é o pragmatismo pedagógico. Nós substituímos o aprendizado pelo fazer, substituímos o trabalho pelo brincar. Então ela vai dizer que quando o professor ele vai substituir o aprendizado da criança, e nós já não ensinamos mais, mas já queremos que ela faça, e ela nem entende o porquê ela tem que fazer, isso ocorre uma defasagem dentro desse aprendizado dessa criança, e ela não vai conseguir se desenvolver como ser humano. Então a escola, ela se perde, ela vai falar que os problemas acontecem pelas várias correntes pedagógicas, porque infelizmente o professor ele foi defasado no seu aprendizado, na sua preparação, então ele não consegue levar a criança a aprender, e preparamos a criança para saber as coisas, todavia ela não aprendeu sobre. É um dos pressupostos, né, que alguns filósofos já dizem sobre também, que quando você aprende algo você nunca esquece. Quando você decora para aquele momento, para aquele lugar, para aquela prova, e quando passou aquele momento, aquele lugar, a prova, você já não precisa mais. Então você já deixa isso de lado e você acaba esquecendo. Quando nós aprendemos, levamos isso para toda a vida. E isso vai ficar no nosso meio, na nossa sociedade, e nós vamos desenvolver um ser humano melhor. Ela vai falar que essa substituição dessa criança, desse aprendizado pelo fazer e do trabalho pelo brincar, coloca a criança só no mundo de criança, e ela não vai conseguir se libertar deste mundo de criança. Não se libertando do mundo de criança, ela vai ter uma dificuldade posteriormente pelas fases que ela ainda terá que passar, a adolescência, depois a fase adulta. Então, a escola não preparou o indivíduo, a educação está em crise, o sistema pedagógico está em crise, o problema político não quer resolver essa crise. Logo, nós não temos uma solução a primeiro momento. Então ela vai dizer que precisamos ter a manutenção da criança com relação ao mundo infantil, mas muitas vezes negligenciamos a criança do mundo adulto. É o pai que possivelmente separa a criança e diz que tem coisas que ela não deve saber, que tem coisas que ela não deve, que o pai não quer explicar, que ela não tem direito de argumentar, coisas desse tipo. E quando isso acontece, a criança ela acaba se deixando levar pelo seu mundo infantilizado, e ela não vai nunca estar preparada para o mundo adulto. Então ela não vai ter crítica, ela não vai pensar como uma criança que possivelmente vai gerar o seu desenvolvimento cognoscível. Então se faz necessário levar a criança a essa crítica. E segundo Hannah Arendt, quando eu separo essa criança só para o mundo de criança, ela deixa de ser preparada para o mundo de adulto. Aí ela vai para o terceiro ponto, onde ela vai falar que existe um duplo aspecto da criança na educação. Ela vai dizer, primeiro, a criança é nova em um mundo que lhe é estranho e se encontra em processo de formação. Segundo, é um novo ser humano e é um ser humano em formação. Então, na visão dela, a criança não nasce pronta, a criança não está pronta, é diferente, por exemplo, ela faz uma comparação com relação aos animais, ela vai falar o gato,
ele vai se desenvolver, ele vai aprender, por mais que ele seja tirado da mãe logo bem pequeno, ele vai se desenvolver e vai se tornar um gato, ele vai fazer coisas de gato, assim como o cachorro vai fazer coisas de cachorro, mas o ser humano ele tem a necessidade de aprender a fazer isso, ele tem a necessidade de ser instruído a fazer isso e tem a necessidade de aprender a como se tornar um bom ser humano, uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa de valor, valores esses que podem atribuir depois valores coletivos para a sociedade. Então ela vai falar que se faz necessário o ensino dessa criança, porque ela não é um gato, ela não é um cachorro que vai se desenvolver por si só, mas ela precisa desse ensino. Então ela vai falar que o lugar tradicional da criança é a família, né? A família faz parte dessa formação dessa criança como uma instituição primária para o desenvolvimento da criança. Nós não devemos emancipar a criança do mundo do adulto, mas devemos prepará-la, e a família tem uma importância grandiosa nisso. É na família que ele vai aprender os valores morais, éticos, é na família que ele vai aprender o valor do sim, o valor do não, é na família que ele vai aprender a dividir as coisas, e a família ajuda o desenvolvimento dessa criança, que ajuda o desenvolvimento desse indivíduo. Então se faz muito necessário o desenvolvimento e a ajuda dessa família. Ela vai dizer também que a escola ela não é o mundo da criança e nem deve, em hipótese alguma, querer ser o mundo da criança. A criança não pode achar que a escola, por si só, ela é um fim em si mesmo e que ela não deve, em hipótese alguma, ser o único lugar que a criança tem como um refúgio. Pelo contrário, na visão da autora, a família é o primeiro lugar, a escola é um processo de transição entre a família e o mundo que essa criança um dia terá que enfrentá-lo. Então, a escola, na realidade, ela não tem uma característica de ensinar a criança a viver aquele mundo de escola somente. Mas a característica da escola, na realidade, é levar o indivíduo, a criança, a pensar o mundo e viver o mundo e saber deste mundo, este mundo adulto que ela terá que enfrentar posteriormente. Então, o educador, neste caso, ela vai fazer menção ao educador, ele é o representante deste mundo, ele é um indivíduo que vai representar o mundo, ele é figura deste mundo para a criança, então é ele que vai ensinar como a criança vai enfrentar este mundo, tendo em vista todas as crises pedagógicas, sociais, políticas que a sociedade sofre. Então, o educador, ele não pode abrir mão dessa sua responsabilidade, assim como a família não deve e nem pode abrir mão dessa responsabilidade. E aí ela chega no quarto ponto, que ela vai falar que a crise ela só vai ser sanada quando nós resolvermos a crise da autoridade. Então, assim como a autoridade no passado, ela precisa ser revista no futuro. Então, ela vai falar da autoridade da família, da autoridade da escola, a autoridade do educador, e que essa autoridade vai gerar um processo que ela chama de responsabilidade. A responsabilidade tanto dos pais quanto do educador. O educador, por sua vez, ele tem a responsabilidade de, então, preparar a criança para o mundo. A criança precisa entender que o papel da escola é ensinar como o mundo é. E não ensiná-la, por exemplo, a fazer as coisas dentro de um processo tecnicista, mas que ela precisa entender que a escola é o processo de transição onde a criança ela sabe que o tempo dela ali é passageiro, que este tempo é limitado e que desta forma ela vai poder depois assimilar todos os processos deste mundo, porque ele entendeu como o mundo funciona, porque a escola preparou para este mundo. Então a escola prepara para viver as questões das adversidades que o mundo vai lhe oferecer, que o mundo vai lhe mostrar, e essas adversidades vão gerar então esse ser humano. Então a escola tem essa característica, a característica de desenvolver esse indivíduo, e nós não devemos, em hipótese alguma, separar a criança do mundo adulto. Então a criança, em hipótese alguma, na visão da Hannah Arendt, ela deve ser separada daquilo que no mundo adulto está acontecendo. Então, se nós estamos passando por algum tipo de problema social, político, econômico, a criança, do jeito dela, da maneira dela, o pai tem que ter a capacidade de explicar isso para a criança, assim como o educador também tem que ter a capacidade.
não pode terceirizar, nós não podemos terceirizar, por exemplo, a educação da família para a escola. O papel da família é um papel crucial para o desenvolvimento da escola, assim como o papel da escola é crucial para o desenvolvimento da criança no mundo. Então, uma coisa ligada à outra vai formar, então, um indivíduo ético, moral, e a educação vai fazer parte do desenvolvimento desse indivíduo. Na visão de Hannah Arendt, o indivíduo que entende essa realidade, que como o mundo é e o que o mundo oferece, ele vai ter a autonomia e a responsabilidade suficiente para fazer boas escolhas. E essas escolhas vão levar, então, com que ele se torne uma boa pessoa na sociedade. Consequentemente, a sociedade será boa porque nós temos boas pessoas que fazem boas escolhas. E isso seria algo muito interessante para a sociedade. Eu quero terminar aqui o vídeo porque é rapidinho mesmo, é só um resumão sobre, né? Eu vou publicar também esse resumo para que você tenha e possa estudar, mas eu quero ler um pedaço daquilo que ela escreve. Ela escreve assim: a educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de aprender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum, porque para ela uma educação sem aprendizagem é vazia e não serve de nada. Então, é papel da educação formar o indivíduo. A partir desse indivíduo formado, teremos uma sociedade, um mundo melhor, um mundo com mais características éticas e morais, uma sociedade onde o ser humano aprende a conviver com as diferenças e a educação faz parte de todo esse desenvolvimento e faz dessa sociedade uma sociedade melhor para que nós possamos viver. Hannah Arendt, ela faz a sua crítica a partir da educação da América, e na visão dela, a educação da América estava totalmente deturpada por modelos existenciais e a sociedade americana estava bem atrasada perto daquilo que a sociedade europeia já tinha e já poderia oferecer como um processo educacional. Bom, é isso aí, espero que você possa gostar do vídeo, espero que você possa entender um pouco daquilo que é o Hannah Arendt, e logo já vou publicar também, né, o próximo livro, que é o livro do Hans Jonas, que a PUC-PR também vai cobrar no seu vestibular. Então, qualquer coisa você pode mandar a sua dúvida aí também, que eu vou tentar responder para você, tá bom? Muito obrigado, até mais, boa noite.